Pessoal, nós vamos dar início ao nosso Masterclass de hoje, que vai falar sobre gestão e espiritualidade. Não é? Nós vamos dar início. Quem vai falar é o Hamilton. O Hamilton, ele é mestre em teologia e ele vai fazer a apresentação dele, vai falar a respeito dele um pouquinho. Não é? Os nossos alunos de teologia já estão quase todos aí, não é? Aqueles que não estão vão entrar daqui a pouquinho. E eu pediria que vocês, como de praxe, pegassem um caderno e anotasse, não é? Os alunos, não os convidados, né? Os alunos tivessem esse cuidado de estar anotando, de estar, né? Porque posteriormente nós vamos fazer um relatório sobre isso. Aos restantes convidados, eu dou as boas-vindas, não é? Aos convidados que estão aqui, são várias pessoas. Sejam bem-vindos ao nosso Instituto Teologia Viva. Eu vou passar logo de cara a palavra para o Hamilton, porque nós já estamos atrasados. E depois depois que ele apresentar, nós vamos ter um período de debate. Então, vai preparando aí a sua pergunta, aquilo que você quer colocar, tá? E anotando aí aquilo que você quer falar depois da apresentação dele. Então, a palavra está com você, Hamilton. Boa tarde a todos aqui no Brasil, boa noite a todos aí de Portugal, uma satisfação imensa estar falando com vocês. Alessandro e Mônica são dois amigos que eu herdei do nosso mestrado em Teologia e Educação na EST, no Rio Grande do Sul. Idade essa que eu amadureci muito enquanto pessoa, enquanto cristão, e quero aqui desde já dizer da minha satisfação em estar contribuindo um pouquinho sobre esse debate. O bom é isso, participar da mesa do debate. Sempre falo que na mesa do debate tem que ter espaço para todos. Uma democracia, ela só contribui para o crescimento da sociedade, de nós enquanto homem, enquanto cidadão do bem, quando damos voz e espaço para todos na mesa do debate. Como o Alessandro disse, eu sou formado em Letras e Pedagogia, sou mestre em Teologia e Educação pela EST do Rio Grande do Sul. Também sou especialista em língua inglesa, literatura inglesa norte-americana, linguística, leitura e produção de texto. E estou hoje em cargo comissionado aqui na minha cidade, Paracatu, Minas Gerais, no cargo de diretor de projetos, e também coordeno os cursos da faculdade à distância UAB, de pedagogia e também de computação. Mas, enfim, pessoal, vamos avançar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação de todos que aqui estão no grupo, e que queria só, antes de eu avançar, queria saber quem me ouve nesses momentos. Fala para mim o nome e a cidade. Eu vi aqui, Alessandro, nós temos um sociólogo aqui, o professor Joaquim, aqui eu cumprimento os demais. Então, antes de eu começar o debate, eu gostaria de saber para quem eu estou falando e qual região. Por favor, tá, pessoal? Então, vamos lá, rapidamente. Samuel, vai lá, começa, dá início, vocês. Okay. Meu nome é Samuel, com minha esposa Givalda aqui, moramos na Alemanha. É um prazer, estar aqui. Eu mesmo sou italiano, mas entendo português, falo um pouco de português. E nada. Só isso. Ok. Eu já tinha falado. Pode ir, Givalda. Fala você, se apresenta rápido. Oi, me chamo Givalda, estamos aqui na aula de teologia. Como o meu esposo já disse, a gente mora na Alemanha. Eu sou brasileira, ele é italiano, e é um prazer enorme para a gente estar participando de mais uma aula e também ter o prazer de conhecer o Hamilton. Há controvérsias, que ele é italiano, mas tudo bem. Vai. E Joaquim. Muito boa tarde, estou falando também de Paracatu, meu nome é Joaquim Carlos. Para mim é uma satisfação participar com vocês, convidado pelo professor e amigo Hamilton. Agradecer, Hamilton, pelo convite, tenho certeza que essa palestra vai nos
fortalecer o conhecimento da alma e o conhecimento também físico. E estou aqui para ouvir, ver e aprender. Obrigado. Seja bem-vindo. Alguém mais, Alessandro? Tiago. Opa, sou eu, meu nome é Tiago, eu moro aqui no município de Valença, interior do estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e como todos, é um prazer imensurável estar participando da aula aí para aprender mais essa matéria que vai nos render muitos frutos aí. É um prazer estar junto. Okay. Naí, fiquei, está aparecendo para mim aqui. Naí, me escuta? Oi. Escuto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu sou Naí, sou professora aqui na cidade do interior de Jaboticatubas, chamada Jaboticatubas, perto de Belo Horizonte, capital mineira. Um prazer estar com vocês. Fui convidado num grupo e me interessei pela temática. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Obrigado Muito pela obrigada. sua presença. Deixa eu ver aqui. Vanilda Tavares Moraes. Vanilda. Olá, sou Vanilda de Paracatu, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Vanilda. Obrigada, Hamilton. Bom, com certeza vão estar entrando outras pessoas daqui a pouco, então pode dar continuidade, Hamilton. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Por favor, faça suas anotações. E eu gostaria que vocês estivessem aí por perto, já que nós vamos falar em gestão e espiritualidade, vocês tivessem aí algo para vocês fazerem uma anotação para depois a gente levar para o debate, tá? Mas, antes de mais nada, pessoal, é importante que todos fiquem atentos ao que eu vou falar, tá? Estou aqui na condição de aprendiz e quero simplesmente contribuir com você para essa formação, seja ela científica, acadêmica ou até mesmo para o conhecimento do mundo. Pois bem, pessoal, não podemos falar de gestão e espiritualidade sem antes olhar para nós, para o homem. Então, a nossa discussão hoje ela vai estar pautada nos pensamentos de Kotler, nos pensamentos de Peter Drunk, nos pensamentos de Jesus, nos pensamentos de alguns escritores que falam sobre a gestão e também da gestão e espiritualidade, como o professor Afonso Murad. Tá? Então, vamos começar, pessoal. Todas as vezes que nós falamos em gestão, erroneamente nós confundimos com administração. Porque o termo gestão e administração, eles se dialogam, mas são coisas completamente opostas. Vamos dizer, então, que gestão seria o ápice da organização. Uma boa organização, ela exige que você planeje, que você organize, que você trabalhe, que você oportunize, que você fale, que você dê oportunidade para todos dentro de um setor, e aqui eu vou usar o termo empresa, como o próprio Peter Drunk nos afirma, né? Dentro da gestão, presta atenção, dentro da gestão, eu preciso, de uma certa forma, oportunizar, organizar, reorganizar e planejar para que eu obtenha o sucesso conjunto. E esse termo gestão, pessoal, ele é um pouco mais humanizado do que a administração. Administrar é muito frio, administrar, você passa por cima de todos, sem cautela, você quer resultado. Não importa a maneira que você vai atingir os resultados. Então, nós temos que ficar atentos quanto a isso. Quando o Peter Drunk vai falar conosco assim, olha, o que é preciso para eu obter sucesso? Peter Drunk vai ter o cuidado, pessoal, de olhar o lado humano, o lado da sensibilidade de todas aquelas pessoas que fazem parte de determinado setor, seja o empresarial, seja dentro, né, que mais adiante eu vou falar, da igreja. E aí, pessoal, nós temos que tomar cuidado que, quando o Peter Drunk fala que nós devemos ter esse cuidado, essa sensibilidade para as pessoas que estão ali dentro, elas têm... 6h15 da tarde. Todos estão...
Gente, eu pediria a vocês que desligassem agora o microfone de vocês, deixassem o microfone desligado, tá ok? Só quando formos ao debate, que aí vocês liguem o microfone de vocês. Tranquilo. Tudo tranquilo, Alessandro? Okay. Tem alguém com o microfone ligado aí que está atrapalhando. Deixa eu ver quem. Vai, pode continuar. Como eu estava falando, o Peter Drucker vai falar com a gente, nós devemos ter esse cuidado com as pessoas que estão dentro, que estão participando conosco da gestão. E agora, pessoal, eu convido a vocês a mudarem o nome, não mais funcionário, empregado, meus subordinados, não. Ninguém está ali na condição de subordinação, todos estão na condição de colaboradores, nós somos colaboradores. O Peter Drucker, o Kotler vai dizer para nós que dentro de uma empresa nós somos o colaborador. Então, a gestão é um lugar extremamente importante dentro da empresa. A ela é imprescindível para a organização dos processos de pessoas. Quer dizer, eu preciso ter todos ali inseridos com um único propósito. E qual é esse propósito que Peter Drucker vai dizer para nós? É o sucesso de todos. É o sucesso conjunto de todos. Pode avançar um pouquinho, Mônica, na tela. Outro aspecto que eu queria deixar aqui claro para a turma, pessoal, que em se tratando de gestão, como nós podemos defini-la? Como nós podemos avaliar essa gestão? Tem um autor, ele diz o seguinte, que o gestor, olha que interessante, Joaquim, que o gestor é diferente, né, do administrador. O administrador, como nós dissemos aqui, ele é aquela pessoa fria, ele quer o resultado da empresa, né, custe o que custar. Ele passa por cima de tudo e de todas, ele almeja tão somente o sucesso. E esse administrador está em desuso, ele não, né, ele perde força no mercado. O gestor não. O gestor vai ter todo aquele cuidado de trabalhar com seus colaboradores, de ter uma harmonia entre os seus colaboradores, para que, em suma, se tenha o sucesso daquela instituição, daquele estabelecimento. Então, quando nós falamos assim, ó, é preciso repensar a postura do gestor. Se o gestor ele está mais para administrador, nós devemos pensar que ele está em desuso. Como eu havia dito, pessoal, o ditado diz assim, olha, o gestor ele é como o sol. Olha que bacana, o gestor ele é como o sol. Ele está lá intacto e todos os astros giram respeitosamente sobre ele. Observe que esse sol ele é referência para todos os astros. O sol ele é ponto de referência, é ponto de apoio, é ponto de suporte para todos os astros. Seja um astro pequenininho, seja um astro maior, mas ele é referência. Então, nós temos que ter esse cuidado de trabalhar com o calor, que eu vou dizer logo aqui abaixo, que é responsabilidade de todos. Bom, então, qual seria, pessoal, a característica do gestor? O gestor é aquela pessoa, né, que ele tem o diálogo, ele tem a harmonia, ele fala, ele conversa, ele orienta, ele planeja, ele repensa, ele revê suas estratégias dentro do determinado estabelecimento. Se ele é um gestor que quer fazer uma gestão de sucesso, ele tem que ter a humildade em ouvir. Olha que importante que Drucker nos afirma. Ele diz assim que o gestor ele tem que ter humildade de ouvir todos os colaboradores que estão inseridos. E ele ainda afirma para nós, pessoal, que o gestor ele não fica numa redoma de vidro como o administrador. O administrador, como já foi falado, ele fica naquela redoma de vidro tão somente apontando para os seus colaboradores que eles têm que atingir a meta. E essa meta, nas grandes empresas, nós já sabemos o que significa essa meta para nós. Resultados. A vida financeira da empresa,
alavancando. Peter Drucker, ele vai dizer para nós que nem sempre o perfeccionismo é um bom elo dentro do setor empresarial. Por que o perfeccionismo? O perfeccionismo, ele pula etapas e ele sugere outros sentimentos que não são sentimentos advindos de um ser do bem, vamos assim dizer. Então, em primeiro lugar, Peter Drucker vai dizer para nós que o gestor, um bom gestor, ele precisa descentralizar, ele precisa dar funções, ele precisa delegar poderes, ele precisa, sobretudo, pessoal, trabalhar para que essa privatização de setores estejam bem enganjadas dentro do setor. Ele precisa, então, descentralizar. E o foco de Peter Drucker, pessoal, sempre será o nosso cliente, sempre será o nosso colaborador. Quando nós trabalhamos, quando nós analisamos a visão do referido autor, nós temos que ter o cuidado, porque se o foco é no nosso cliente, o nosso cliente sempre está à nossa disposição. Ele sempre volta. E um passo muito bom que o autor ainda afirma, pessoal, é que para que esse cliente volte, os nossos colaboradores, que vulgarmente a gente chamava de empregados, funcionários, eles têm que ser pessoas totalmente capacitadas. Eles devem ser pessoas capacitadas e treinadas para o mundo em que nós estamos vivendo hoje, agora. E aí, eu vou dizer para vocês assim, ó, em muitos dos estabelecimentos, o gestor ele é tão vaidoso, e aí já não é mais o gestor, né? O líder, o administrador, ele é tão vaidoso que dentro de uma sala é cada um na sua função, cada um no seu quadrado. Não podemos trabalhar dessa maneira. Por mais que eu seja um gestor, eu estou ali para dar suporte para os meus colaboradores. É total responsabilidade minha o sucesso, mas também o fracasso do estabelecimento. Tá, pessoal? Então, Peter Drucker vai dizer para nós que nós, para termos uma vida bem... para sermos bem promovidos, uma vida longa e de sucesso dentro da empresa, nós vamos precisar da privatização de setores, descentralização do poder e, em última instância, pessoal, que não é a última instância, em primeiro lugar, né, valorizar o nosso cliente, tudo e, sobretudo, pessoal, trabalhar no mundo da informatização e da capacitação. Precisamos, pessoal, que os nossos colaboradores sejam pessoas contemporâneas, sejam pessoas que estejam vivendo o tempo em que estão vivendo, quando vai dizer para nós o Edgar Morin. Certinho? Bom, um outro fato que merece destaque na nossa fala é que o gestor ele vai estar sempre pautado, pessoal, ele sempre vai ter uma visão ampla dos negócios, do mundo do negócio. Se foi definido para nós aqui, e isso quem está falando não sou eu, o professor Hamilton, quem está falando é Peter Drucker, o pai da administração. Ele vai dizer para nós assim, se o nosso foco é o sucesso do nosso cliente, o que eu devo fazer para ter o cliente à minha disposição? E aí, pessoal, eu pedi a vocês... desculpa logo aí abaixo, porque eu cometi um pequeno problema na configuração da obra, não deu para ir. Então, não deu para configurar certinho, mas está aqui em amarelo, vai dar para vocês entenderem bem. Então, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu, enquanto gestor de um estabelecimento, de uma entidade, eu vou dizer assim, ó, o que eu preciso para que eu tenha do meu lado todos os meus colaboradores? Será que, de fato, eu sou aquele gestor que eu queria ter? E é isso aí, professor Joaquim, eu vou trazer para o meu lado. Eu vou trazer para o lado humano. Olha a gestão que Peter Drucker fala lá conosco, a gestão de pessoas. Será que, de fato, eu sou o gestor que eu queria ter? Eu sou o gestor que eu gostaria de ser? Eu sou o pai que eu gostaria de ser? Eu sou o amigo que eu gostaria de ser? O Alessandro vai dizer assim, não, ele é muito enjoado, o amigo é muito
lado. Eu sou o amigo que eu gostaria de ser, eu sou o profissional que eu gostaria de ser. Então, nós temos que ter esse cuidado na descentralização das coisas. Porque do momento que o gestor descentraliza, ele vai dizer assim, olha, a partir de agora é com você. Você é o corresponsável pelo sucesso desse estabelecimento. Você é o corresponsável por isso. Diferente do gestor autoritário. Como nós dissemos, ele vai perder força, ele vai perder o poder, ele vai perder a descredibilidade das pessoas. Seus colaboradores vão ter medo de opinar. Seus colaboradores vão trabalhar dentro da empresa de maneira acanhada. Eles não vão ter vez e voz. E isso, para nós, não é bom. Então, Peter Hugo vai dizer assim, ó, ou o Xavier Neto vai dizer para nós assim, ó, a gestão de pessoas é uma área muito sensível à mentalidade e à cultura corporativa que predomina nas organizações. Ela é extremamente contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos, como a arquitetura organizacional, a tecnologia usada, os processos internos, estilo de gestão e uma infinidade de autovariáveis. Ou seja, o gestor ele precisa ter do seu lado todos os colaboradores, não dizendo aquilo que o gestor quer ouvir, mas dizendo aquilo que ele precisa ouvir. Eu, dentro da sala de aula, eu, enquanto professor, eu sempre disse para os meus alunos, o que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu ensine? Eu, enquanto gestor, eu tenho que ter isso comigo. Eu não quero que as pessoas fiquem me bajulando, até porque o bajulador, logo à frente, ele vai dizer para nós assim, é que o aspecto dele é de interesse no meu cargo, na minha ocupação. E o bom gestor, pessoal, o bom líder, ele não precisa ficar com aquela preocupação, com essa preocupação, porque ele é referência, ele é suporte dos seus colaboradores. Seus colaboradores nunca vai bajular esse gestor, porque ele sabe que ele é a referência para ele. Então, você, enquanto gestor, você, enquanto pai, você, enquanto pastor, você, enquanto padre, você, enquanto marido, você tem que ter essa preocupação. Dentro da minha gestão, eu quero ouvir aquilo que eu preciso ou aquilo que eu gostaria de ouvir. Muitas pessoas, muitos colaboradores ficam bajulando o gestor, não, isso vai dar certo, tal. Não, não é por aí que a gente caminha. Certinho? Vamos avançar aqui um pouquinho. Hamilton, só situa no texto aqui, porque tá, como eu estou conduzindo o texto aqui, eu não sei onde você está, para o pessoal acompanhar. Então, vamos lá para criatividade e inovação, tá? Criatividade e inovação? Ok, tá aí. Criatividade e inovação. Bom, dentro de cada empresa, de cada estabelecimento, pessoal, já que o gestor, olha que bacana, já que o gestor me deu a oportunidade e ele confia em mim a gestão do meu setor, eu tenho que demonstrar para ele a minha competência e a minha criatividade em inovar e surpreender. Eu lembro que uma vez eu fui participar de uma banca da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, e nós fomos selecionar uma professora de artes. E aí a professora de artes, muito apanhada, porque ser avaliada é muito difícil, quando a diretora da instituição perguntou para a professora o que ela sabia fazer, ela derramou uma caixa de atividades, cada uma mais linda do que a outra. No primeiro momento, nós ficamos pensando assim, mas nós queremos ouvi-la, nós queremos que ela fale conosco o que ela sabe fazer. Mas ela nos surpreendeu. Ela não mostrou para nós o que ela sabia, ela não falou conosco o que ela sabia fazer. Ela mostrou para nós o que ela sabia fazer. Olha a diferença entre o falar e o mostrar. Também dizer para nós que nós precisamos usar da nossa criatividade e sermos pessoas totalmente inovadoras. E como nós seremos criativos e inovadores, pessoal? É através da
formação. Ele vai dizer para nós assim, ó, a equipe precisa estar preparada para inovar no seu setor. Houve um tempo, pessoal, na história, em que quem tinha um antigo magistério tinha tudo. Tinha tudo. Esse tempo ficou para trás. Chegou o tempo da pedagogia. A pedagogia chegou quebrando. Quem tinha pedagogia tinha tudo. Hoje não. O tempo mudou. Nós sabemos hoje que quem tem uma faculdade não tem nada. Já está em desuso no mundo competitivo e globalizado. Houve um tempo em que nós tínhamos a figura do sábio. O sábio era aquela pessoa que atirava para todos os lados. Ele perdeu, com o passar do tempo, ele perdeu espaço dentro da globalização. Porém, o mundo moderno agora vai dizer que nós precisamos desse sábio novamente. Nós precisamos de pessoas que interagem, discursam, né, e falam e participam em vários setores da ciência, da comunidade e da sociedade. Ele ainda vai dizer para nós assim, ó, como ser uma pessoa criativa, uma pessoa que inova e uma pessoa ousada. O que quer dizer uma pessoa ousada? A pessoa ousada, o gestor ousado, o colaborador ousado, é aquele que toma as decisões certas, na hora certa, na medida certa. Se ele é uma pessoa que ele é capacitada, é uma pessoa ousada, é uma pessoa que inova, pessoal, ele está totalmente preparado para tomar as decisões no exato momento em que elas devem ser tomadas, né? A pandemia agora, o coronavírus, ela disse para a nossa sociedade, disse para nós o homem, o que vocês estão preparados? Em que vocês estão preparados para uma mudança repentina da noite ao dia? O mundo, o coronavírus pegou o mundo de surpresa. E aí, Peter Drucker vai dizer para nós, naquela época, ele vai dizer para nós assim, ó, precisamos reinventar. Olha que bom. Precisamos reinventar. E aí eu acrescento, né, as palavras de Peter. É preciso construir para construir. E isso foi forte na educação. A educação estava despreparada. Isso mostra para nós a fraqueza, professor Joaquim, a fraqueza, a delicadeza da educação quando surgiu uma pandemia. Ainda temos pessoas mundo afora que têm uma resistência em trabalhar com as novas tecnologias. E as novas tecnologias vai dizer para nós assim, ó, se você não está preparado, você não consegue entrar nesse mercado. É forte, é doído. E aí eu sempre falo com os professores, né, os meus alunos professores. Aluno é igual produto de mercado. Você chega em um mercado e você compra uma mercadoria estragada, automaticamente você volta ao mercado, né, para devolver. O nosso aluno, ele vai dizer para nós assim, ó, professor, esse conteúdo que o senhor está passando, ele está estragado. Eu não quero mais esse conteúdo. Por que o nosso aluno vai dizer isso, pessoal? Porque o aluno tem acesso às novas tecnologias. O nosso aluno, se ele quiser ir lá na Alemanha, agora visitar os nossos colaboradores que estão aí agora nos ouvindo, ele pode ter acesso à Alemanha. Se ele quiser falar assim, ó, não, eu quero ir lá na Espanha agora, do computador dele, ele tem acesso. Porém, nós tínhamos professores que ainda tinham essa resistência. Então, Peter Drucker vai dizer assim, ó, que falta na sociedade para capacitar os professores a trabalharem com as novas tecnologias. Hoje, o nosso filho, a nossa criança, o nosso aluno, com 2 anos, já está embebido, passando assim no celular, ele já tem acesso ao celular, ele já tem acesso aos jogos, mesmo que sejam em outras línguas, né, pessoal? Então é importante ressaltar isso aí. Avancemos um pouquinho, professor Alessandro. Bom, pessoal, então, antes de eu passar para a espiritualidade, eu vou fazer com vocês uma revisão. O que Peter Drucker disse para nós? Para eu organizar, eu preciso replanejar, reestruturar, repensar com foco no meu
cliente. Porém, os meus colaboradores, eles precisam ser pessoas capacitadas, pessoas que têm autonomia, elas precisam dessa autonomia, né? Pessoas inovadoras e pessoas que reinventam a todo instante, né? Elas precisam disso. Agora, eu vou pegar toda essa nossa fala e vou levar para a espiritualidade. Tema que agora me começa a ser um pouco complexo. Não complexo que eu não consiga pensar ou raciocinar. É porque essa complexidade, como diz o Edgar Morin, ela vai exigir formas mais detalhadas e ousadas de ver a gestão dentro da espiritualidade. E aí eu convido todos vocês a terem do lado a nossa Bíblia, certinho, pessoal? Porque eu vou trazer termos da gestão e vou levar dentro da Bíblia. Mesmo que tenha aí pessoas que não professam nenhuma religião, e essas pessoas são extremamente importantes e valorizadas no processo de formação do homem, nós precisamos de todas, certo? Então, vamos falar um pouquinho, pessoal, dessa espiritualidade. No primeiro momento, nós temos que entender o que vem a ser espiritualidade, né? O meu texto, eu trato isso de uma maneira bem clara, pessoal, porque nós devemos entender a espiritualidade da seguinte maneira. Por exemplo, um católico, munido de todos os aparatos religiosos, ele vai pensar, erroneamente, de que ele tem uma proximidade maior com Deus, porque ele se rende, né, aos símbolos católicos, como o terço, a Bíblia, né, a água ungida, enfim, o evangélico também na mesma situação. E evangélico, esse povo é terrível, o povo evangélico, porque eles pensam, né, do pensamento deles, Deus está tão somente com eles, né? Graças a Deus, os evangélicos vêm mudando o pensamento de um tempo. E aí eu vou dizer para vocês assim, ó, esse evangélico vai pensar, né, que ele tem essa espiritualidade mais aguçada com Deus, essa proximidade mais com Deus, porque ele lê a Bíblia, porque ele louva, porque ele tem uma certa fé, uma certa crença no óleo ungido. E aí, pessoal, nós devemos analisar que os evangélicos, ao questionarem os católicos, né, quanto à devoção dos católicos, eles têm tanto quanto os símbolos, tanto a simbologia quanto os católicos, né? E aí é onde entra a diferença dessa espiritualidade. Para eu ter uma espiritualidade aguçada, não necessariamente eu preciso ter uma devoção. Olha que bacana, eu não preciso ter uma devoção ou uma crença em objetos. Eu não preciso ter isso, né? Eu preciso analisar como eu posso ver. Tem alguém com o microfone ligado aí. Oi, tudo bem, tudo bem. Eu preciso ter aí a sensibilidade de entender que espiritualidade não está vinculado às práticas devocionais, tá, pessoal? O Hans Kung vai dizer assim para nós que não haverá, olha o que interessante, não haverá paz entre as nações enquanto não houver diálogo entre as religiões. É preciso que haja esse diálogo. E aí, pessoal, para a gente fazer esse casamento, esse elo, para a gente ter o que vem a ser essa espiritualidade, facilmente uma pessoa que não tem fé em um Deus, em um ser sagrado, né? Ele pode desenvolver o que nós vamos chamar de espiritualidade aqui, certinho? Vamos avançar aqui, então. Quando nós tratamos da gestão e da espiritualidade, agora eu quero unir esses dois. Eu quero unir o meu poder de liderança, o meu poder de líder, o meu poder de se fazer uma boa gestão
com o que nós vamos chamar de senso, né, de espiritualidade. Cuidado, cuidado. Não podemos confundir espiritualidade com espiritualidades. São coisas completamente opostas. Tá? A espiritualidade, ela faz uma referência às religiões do hinduísmo, o budismo, o candomblé, a umbanda, que tem a fé e a crença em espíritos, certo, pessoal? Então, fiquem atentos quanto a isso aí. Todas as vezes que nós falamos em espiritualidade, nós temos que ter em mente valores. Bacana. Nós temos que ter em mente em valores, tais como o afeto, o amor em primeiro lugar, a sensibilidade, o amor, os valores, valores que herdamos dos nossos pais, como falar a verdade, né, o carinho, a dedicação, o ver o outro, o cuidado. Nós devemos ter essa ética do cuidado, esses princípios, esses valores morais que herdamos dos nossos pais, né? De alguma forma, eles foram repassados para nós. Todos nós sabemos que nós não podemos mentir. Isso está empírico, está intrínseco entre nós. Nós não podemos mentir. Todas as vezes que nós pregamos uma mentirinha, ela vai dizer para nós assim, algo lá dentro vai dizer para nós assim, você está fazendo alguma coisa de errado. Todas as vezes que nós gritamos com alguém, bate na gente aquele arrependimento. Então, pessoas espiritualizadas, olha, elas não são necessariamente católicas, elas não são necessariamente evangélicas, elas não são necessariamente budistas, elas não são necessariamente outras convicções religiosas possíveis. Se ela tiver a sensibilidade, o afeto, o amor, o carisma, a sensibilidade, o respeito, são pessoas de uma espiritualidade tremenda. São pessoas que têm um brilho, vamos dizer assim, um brilho sagrado estampado nele só. Vou avançar aqui um pouquinho. Então, todas as vezes, pessoal, que nós falamos da gestão, os administradores, a administração como um todo, a Peter Trugo vai dizer para nós assim, ó, se eu tenho uma boa gestão, eu quero o sucesso de todos. Levando esse termo para a religião, né, o sucesso de todos vai ser a salvação em conjunto, né, dos seus colaboradores, e aqui eu vou usar o termo os fiéis. Todas as vezes que nós temos o termo espiritualidade, nós devemos ter esse cuidado de não confundir com essas práticas devocionais e nem tão somente desdenhar de outras pessoas que não professam uma religião, tá? Não podemos esquecer o que Léo Boff, através do Hans Kung, vai fazer para nós. A religiosidade, ela mata e cega as pessoas. Então, nós devemos ter aí guardado entre nós essa espiritualidade que eu acabei aqui agora. Eu acabei de mencionar aqui agora. E se eu tenho essa espiritualidade enraizada no meu ser, eu tenho uma proximidade com o sagrado. Tá, pessoal? Aí nós vamos falar de sagrado com um S maiúsculo, certinho? Vamos avançar aqui. No final eu ponho assim, ó. Portanto, espiritualidade independe de que linha religiosa a pessoa busca e segue. Avancemos. Bom, todas as vezes que nós vamos falar desse gestor e dessa espiritualidade, eu vou dizer assim, Alessandro, ó, tanto o gestor quanto a pessoa espiritualizada, né, dentro da gestão, seja o padre, seja o pastor, seja o dono do terreiro, seja o dono da empresa, ele vai ter que ser uma pessoa visionária. Na religião, nós utilizamos o termo de profeta, né? São aquelas pessoas que
por intermédio do sagrado, elas veem determinadas situações que somente a elas é destinado. No meio da administração, nós temos o gestor que ele precisa de ter esse cuidado, ele precisa de ser também na verdade, ele precisa também de ser uma espécie de um profeta, ele precisa prever o futuro, né? E aí eu vou bem mais além. Você, enquanto um gestor de uma empresa, você vai dizer assim, por exemplo, você é dono de uma loja de roupa. Qual é a tendência, qual é o estilo que a pessoa vai utilizar, né, que as pessoas estarão utilizando no carnaval, por exemplo? O estilo que as pessoas vão estar usando daqui a um ano. Será que essa roupa vai sair de moda ou ela só está dando uma parada? Qual é o estilo? Qual é o estilo? Qual é o medicamento que nós podemos estar usando para uma possível pandemia daqui a uns 10 anos, né? Ele precisa ter esse cuidado. Dentro do meio religioso, o profeta, né? Nós vamos dizer que é aquele que prevê o futuro, é aquele que está bem além, né, de visões ousadas, visões dadas não por qualquer pessoa. Vocês lembram que lá atrás eu disse para vocês que o gestor, ele delega funções? Não é que ele delega funções e ele vai virar as costas, não. O verdadeiro gestor, ele delega funções, mas ele as observa, ele as conduz, ele mostra o caminho que a pessoa tem que conduzir, a forma que ela tem que conduzir esse setor. Certo? Bom, Alessandro, eu acho que por aqui está bom. Já sei o texto, né, já falei da gestão e dessa espiritualidade, né? Eu já deixei aqui alguns trechos da Bíblia para serem estudados, e aí a gente pode ir para o debate, tá? Ok. Deixa eu só colocar aqui. A primeira coisa que eu queria colocar, antes de abrir o debate, é que você enfatizasse um pouquinho mais a diferença entre gestão e administração e a aplicação dessa gestão versus administração na igreja. Tendo em vista que o público aqui são pessoas que têm uma visão, né, de uma administração ou de uma gestão eclesiástica. Pois bem. Vamos lá, então. Primeiro foco é a diferença entre gestão e administração. Gestão, Alessandro, podemos dizer que é o ápice da organização, é o resultado, é o sucesso da organização, com foco nas pessoas, certo? E aí, esse foco, o produto final dele é o sucesso de todos, seja dos colaboradores, seja do parceiro. Na administração, eu não tenho que ter esse cuidado com os colaboradores e com os parceiros. O meu foco é no resultado. Por isso, o administrador, ele é mais frio, ele é mais insensato, ele não tem esse cuidado. Nós podemos tomar como, por exemplo, pessoal, o nosso coordenador. Quando nós estudávamos, o coordenador do nosso curso era aquela pessoa mais sensível. Você atrasou a mensalidade, você ia no coordenador, conversava com ele, ele te ouvia e tudo mais. E aí ele dizia para você assim, não, procure lá o administrador. Você chegava no administrador, estava aquele sujeito lá, com o óculos na metade do olho, com a calculadora do lado, sem diálogo nenhum. Ele iria dizer para você assim, olha, você tem uma mensalidade, você tem que pagar. Ah, mas eu estou com dificuldade, eu não consigo, tal. Pois é, infelizmente você tem que pagar. Se você não tem condição, você larga o curso. Você tem que pagar, né? Olha aí o meu exemplo. Então, mais ou menos por esse lado, né? Agora, no meio cristão, Alessandro, o resultado da gestão é você unir a ética do cuidado, os valores, né? O amor, o afeto, o carinho, a dedicação, no resultado maior. O que seria esse resultado? O que seria o produto final do cristão nessa gestão? A salvação de todos. Sim. Bom, só algumas questões, depois eu vou abrir. Não é? Tendo em vista que
você também colocou a gestão nos ensina a lidar. Eu queria colocar para você como a gestão nos ensina a lidar com a oposição. Tendo em vista que dentro da igreja, ao administrar, ao gerir, nós vamos ter, né, o fator oposição. Não é? Como nós lidamos com essa oposição dentro da igreja? Bom, como foi falado lá atrás, o gestor ele precisa oportunizar, ele precisa dar vez e voz para todos os colaboradores. Em todo o setor, nós temos aquelas pessoas que, para um gestor que ele tem um papel de administrador, presta atenção, para um gestor que tem um papel de administrador, ele vai pensar que determinadas falas são ameaças para o cargo dele. Nós não podemos entender assim. Nós não podemos ver assim. Uma vez que o gestor ele dá vez e voz para todas as pessoas e o colaborador tem o objetivo e o objeto de crescimento, e aí o gestor precisa entender. Eu não quero ouvir que eu quero ouvir aquilo que eu preciso ouvir. E aí, mais adiante, Alessandro, eu coloquei em parte do texto que esse gestor ele precisa lidar com o fascínio do poder. O poder atrai outros sentimentos, presta atenção, o poder atrai outros sentimentos que o afastam da espiritualidade. A vaidade, o medo de ser substituído, o medo do afrontamento. E aí, todas as vezes que isso acontece com o gestor, Alessandro, ele rapidamente ele tenta excluir, ele tenta fazer calar determinadas pessoas em determinadas situações. Isso não acontece com o gestor, porque com o gestor ele é parceiro e não uma ameaça. Ok. Então, o que você está colocando para nós é que aquilo que nós temos na igreja é uma gestão, jamais uma administração. Correto? Deveria ser, presta atenção, não é. Deveria ser gestão. Porque o que nós temos, Alessandro, em muitas das igrejas, nós temos a figura central do pastor. Presta atenção, pessoal. Nós temos a figura central do pastor que fala como se Deus fosse. Presta atenção. Que fala como se Deus fosse. Em um dado momento, pessoal, Paulo, ele foi repreendido. Alguém chega para Paulo e fala com Paulo assim, olha, avisa para Paulo que o tão quanto pesado é falar em meu nome. Será que Jesus, será que Deus, será que a Trindade, em determinadas situações, ele agiria assim? Como, por exemplo, houve tempo na história das religiões que uma pessoa cometeu adultério, ela era literalmente expulsa da igreja. Será que Jesus agiria assim? Houve um tempo na história em que as pessoas eram mortas por discordar de determinada situação. E aí, Alessandro, eu vejo a cena, né, de Maria Madalena chegando com os discípulos, e os discípulos talvez ali gritando, mestre, mestre, pegamos essa puta com a boca na botija. Numa época em que a mulher não tinha direito absolutamente a nada. Jesus, com a grande sabedoria, com o grande poder de gestão, e aí eu imagino que ele estava sentado, talvez meditando, talvez orando, talvez pensando sobre alguma coisa. Ele olha para os discípulos e diz, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Olha que bacana, olha que poder de gestão é esse. Então, nós temos verdadeiras lideranças religiosas que têm uma dívida tremenda com Deus por não saber adotar os elos da espiritualidade na sua gestão. Eles eram mais administradores do que gestores. Ok. Só uma última questão para aclarar. Nós falamos, o Roberto está presente, bem-vindo, Roberto. Na palestra do Roberto, nós falamos a respeito da questão da teologia da libertação, falamos do processo de laicização, não é? E da modernidade. E hoje nós vemos esse confronto entre modernidade e aquilo que é tradicional, não é?
A igreja está envolvida nessa discussão a todo momento, entre aquilo que é tradicional e aquilo que é modernidade. Você há pouco colocou o seguinte, colocou que essa harmonia só será alcançada a partir do momento que essas religiões começarem a aprenderem a se respeitar, não é? Eu concordo com você, em partes. Mas eu queria saber de você até onde vai essa concordância, esse processo de aceitação, não é? Porque a modernidade traz isso, ou seja, essa questão de questionar, não é? Ou seja, o líder não é mais aquele líder medieval, onde aquilo que ele colocava, aquilo que ele impunha era verdade, pronto, e todo mundo tinha que obedecer. Né? Hoje nós vivemos a era da informação, as pessoas são questionadoras, querem questionar, querem saber, não é? Até onde vai esse respeito e aonde começa o processo de evangelização e o papel da igreja como uma agência transformadora. Porque senão eu fico assim em confusão. Bom, eu tenho que respeitar o meu amigo que ele é testemunho de Jeová, eu tenho que respeitar o meu outro amigo porque ele é de uma religião de matriz africana. Mas até onde vai esse respeito e aonde começa o meu papel como um agente missionário que quero transformar o mundo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que diferenciar moderno de contemporâneo. O que seria moderno? Moderno seria da Segunda Guerra Mundial para cá, seria da Segunda Guerra Mundial para cá, né? O que seria contemporâneo? Contemporâneo é agora, é hoje, é o que nós estamos vivendo. Como, por exemplo, nós tínhamos verdadeiros administradores dentro das igrejas que, em um tempo da história, proibia seus fiéis. Enquanto aqui no Brasil nós tínhamos pessoas como Davi Miranda, outros tradicionais aí que abominava a televisão, o rádio, nós tínhamos outras pessoas que utilizavam desse suporte para evangelizar. Nós já tivemos em inúmeras situações gestores e administradores que expulsaram, presta atenção, que expulsaram fiéis de dentro da igreja, porque os fiéis caíram, porque os fiéis entraram em pecado. E aí eu vou dizer para vocês assim, ó, será que nessa situação em que o fiel caiu, que o fiel se contaminou, como está lá escrito na Bíblia, lá em Gênesis 3:4, que, né, quando ele fala da queda, será que quando esse fiel cair, será que não é a igreja que tem que amparar? Não é o pastor que tem que acolher? Não é o pastor que tem que disciplinar? Não usa esse termo. Não é o pastor que tem que dialogar? Porque lá atrás, o Peter Drucker disse para nós, o gestor, ele tem que ter visão amorosa, ele precisa ser uma pessoa sensível, ele precisa redirecionar, ele precisa, sobretudo, de ter essa ética do cuidado. Então, quando você, gestor, e aí eu falo, né, eu uso o termo pastor, tem o cuidado, tem a ética do cuidado com seus colaboradores fiéis, o fiel vai acompanhar todas as decisões do pastor, porque o pastor Alessandro é referência para ele. Então, ele não vai ter problema de enfrentamento nenhum, porque o pastor é referência. Como, por exemplo, nós vimos constantemente os pastores falando que, algumas lideranças religiosas falando que divórcio é pecado, que divórcio é adultério. Mas vira e mexe, nós temos em cima dos altares pastores que casam, separam, tornam a separar. Deus não vê isso. Deus não vê esse pecado como diferente de outros pecados. Para Deus tudo é pecado. Então nós temos que ter essa ética de cuidado. Por exemplo, aqui em Paracatu nós temos uma grande liderança, pastor Paulo Ribeiro, que a multidão acompanha o pastor Paulo como uma referência, porque você nunca viu ele envolvido em escândalo, ele honra a família dele, ele honra os fiéis dele,
Então, os pastores, os fiéis da Igreja Casa da Bênção aqui em Paracatu, têm o pastor Paulo como uma referência e não como um oportunista. Ok. Apesar, assim, de você não ter enfrentado a pergunta de frente, não é? Porque eu perguntei, eu quero que você me explique o seguinte, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Adilton, para o Roberto, para fazer perguntas, mas eu acho que quem está nos ouvindo talvez entendeu a mesma coisa. Eu perguntei para você qual é o limite. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, no Líbano. No Líbano é permitido ser cristão. Perfeito. Só um exemplo para você entender. No Líbano é permitido você ser cristão. Olha só, no Líbano é permitido você ser cristão. Porém, você não pode pregar para o muçulmano. Você pode ser cristão, mas você não pode pregar para o muçulmano. Aí eu volto a pergunta para você. Como conciliar o respeito às religiões, que nós temos que ter uma convivência pacífica, concordo, e até onde vai esse respeito e aonde começa o meu trabalho missionário enquanto alguém que quer mudar e transformar o mundo segundo a minha ótica de religião de salvação. Entendi. Perfeito. Vou responder. Tá? Foi uma falha minha não atinar para isso. É porque você falou muita coisa e eu atinei aqui. Em primeiro lugar, Alessandro, se eu tenho a do cuidado, do amor e do respeito, eu não vou conquistar, porque o mal do cristão é isso. O mal do cristão é pensar que só o Deus dele salva. Nós sabemos mundo afora, que a manifestação divina, ela não veio só da maneira que nós, principalmente nós evangélicos, nós protestantes, pensamos. Eu vou dizer para você assim, será que o correto é eu impor a visão de um Deus que eu tenho, de um Deus amoroso, de um Deus também vingativo? Será que é essa a concepção de Deus que eu tenho? Eu chegar eu, católico, chegar nos protestantes e falar que o Deus meu é o que salva, é o que cura, é o que liberta? Ou eu devo conquistar aquela pessoa com os meus valores, com os meus exemplos? Esse é o grande ensinamento. Eu não vou conquistar uma pessoa pela imposição. Eu vou conquistar uma pessoa, sobretudo, com o que eu carrego, né, com os meus valores, com o afeto, com o carinho, com a delicadeza e, sobretudo, sobre as minhas práticas, sobre o meu exemplo. É muito comum, Alessandro, a gente ver, né, o pai falar com o filho assim, ó, você não pode mentir. Mas aí chega um cobrador, o pai vai e fala com o filho assim, olha, filho, se chegar aí me cobrando, você fala que eu não estou. Mentira impregnada. Então, não está ensinando pelo exemplo. E o nosso grande mestre, ele vai dizer para nós assim, ó, fé sem obra, ela é morta. E eu vou parafrasear isso. O exemplo, o que Jesus deixou para nós aqui na terra, exemplo de pecado. Ele não pecou. E a Bíblia vai dizer assim, ó, nós somos a imagem e a semelhança de Jesus. Por quê? Jesus é santo. Nós não somos santos. Então, eu, Hamilton, acredito que nós, enquanto gestor espiritual, e aí eu utilizo esse termo, tá? Nós, enquanto gestores espirituais, tá? Nós temos que ter, sobretudo, o diálogo e o exemplo. Nada impede de ser amigo de um budista, nada me impede de ser amigo de um católico, nada me impede de ser um amigo de um espírita. Você sabe o tanto quanto eu amei, ainda amo um amigo nosso. Eu posso até ter virado minha cara para ele, mas nunca virei meu coração para ele, e você sabe, é uma pessoa que eu amo de paixão. Mas então, a gente tem que ter... Oi? Nada, eu só estou rindo. Pode continuar. Então, bom, enquanto gestor, você gestor cristão... Depois. Tá bom. Você, enquanto gestor cristão, você tem que ter essa ética do cuidado
sobretudo o amor e o respeito. Não é você, Alessandro, que vai dizer para a pessoa, olha, seu Deus está errado, você está errado. Será que Jesus faria assim? Podemos avançar. Sim, então, o que eu vou, resumindo o que você está querendo dizer é que, na realidade, essa missionação deve ser feita através do exemplo, através do testemunho da minha vida e não de uma pregação propriamente da palavra. Ok, eu discordo em alguns pontos, mas hoje nós estamos ouvindo o seu ponto de vista, ok? Eu queria ouvir rapidamente o Samuel Edvaldo com uma pergunta. Quando você fala a palavra, quando você fala a palavra, você faz referência à Bíblia? Não vamos entrar nessa discussão. Só disse que eu não concordo com esse ponto de vista. Concordo em partes. É sim com o meu testemunho, não é? Mas será que é só com o testemunho? É só uma interrogação. Mas isso é para um outro debate. Eu gostaria rapidamente, Samuel Edvaldo, com a pergunta, depois o Adilto e depois o Roberto. Tá, antes de eu passar para você, antes de eu passar para os meninos, nós vamos voltar lá na Bíblia e vamos ver, nós devemos seguir o exemplo do nosso Pai maior. Ele é a nossa referência, ele é o nosso ponto de partida. Okay. Só que ele atravessou deixa eu falar. Vai, Samuel, você e Edivalda. Deixa. Eu quero tocar nesse assunto aí que me interessa muito. Uhum. Como o professor Alessandro disse, algumas coisas eu concordo claramente, né, que nós temos que ser um exemplo, nós temos que expor, né, se nós fomos salvos, se Jesus vive realmente em nós precisamos que as pessoas enxergam isso, as pessoas precisam ser salvas também através do nosso testemunho. Mas eu vou dar um pequeno exemplo da nossa igreja. Nós temos uma família que veio de uma igreja do Brasil, que agora eu não me lembro o nome, graças a Deus, não vou precisar falar. Mas a gente tem um culto normal, né, com a oração no início, que a gente sempre gosta de começar. Nós temos o louvor, nós temos o momento de dar oportunidade para os irmãos. Temos a pregação e a oração final, a qual, né, fazemos o apelo, né? Estamos ali pregando, e nós pregamos mesmo assim, através do Espírito Santo, porque nós cremos que ali quem vai fazer a obra, quem faz é o Espírito Santo. E nós temos uma família na igreja que praticamente eles não concordam conosco. Praticamente o culto deveria ser um pouco de louvor, uma pequena pregação e um belo café onde todo mundo vai se reunir, conversar, fazer amizade, que quem vai salvar mesmo é aquela amizade, a qual eu também não acho errado. Uma amizade com outras pessoas vai fazer com que elas cheguem à fé. Mas a Bíblia nos ensina que é através do Espírito Santo. É através da palavra, é ele quem faz a obra. E agora eu entrei um pouco em confusão, eu fiquei meio, né? Porque eu não sei se o Hamilton, né? Eu não sei se ele é cristão, se ele é católico, ficou meio assim, mas eu entendo também que, como ele disse, respeitar todas as religiões. Exemplo, aqui na Alemanha a gente vive no meio de várias religiões, onde o que mais predomina é o muçulmano, né? Islamismo, não sei como se fala em português. Então, tipo assim, eu vou para a escola, metade da classe é toda muçulmana. E eu fico ali no meio como cristã. A outra metade são católicos. E o meu único meio de pregar a palavra é o meu exemplo. Eu não tenho outro. Ali eu entendo, eu vou ter que ser exemplo. Mas quando nós agora voltamos para a igreja, para pessoas que já estão ali, já aceitaram Jesus, ali eu já enxergo, né? Já começo a ver do lado onde nós temos que usar verdadeiramente a palavra e o Espírito Santo de Deus que vai agir. Ok. Adilson, pode colocar a sua questão? Pronto. Boa tarde a todos. Dá para me ouvir? Porque o áudio aqui está muito baixo. Tá. Ok.
Assim, em parte, eu concordo com o que o Hamilton falou, né? Mas, assim, eu parto sempre do princípio que uma fé sem obra é uma fé morta. Então, assim, eu acredito muito na disponibilidade da compreensão do outro, de ajudar o outro, de participar com o outro. Eu acho que quando vocês falaram aí da questão do exemplo, o exemplo, sim, ele arrasta a multidão, né? E nós precisamos estar dentro desse contexto, mas disposto sempre a ajudar a fazer o nosso melhor. E assim, quando eu vejo todas essas questões com relação à gestão da espiritualidade, voltado para essa como você agregar ou construir um novo, né? Eu penso que nós precisamos estar muito mais abertos a essa construção. E quem nos possibilita essa construção espiritual é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que vai mover as nossas ações e as nossas construções. Então, nós precisamos constantemente dar vazão para que isso possa acontecer de uma forma mais tranquila, mais calma, sem nenhum direcionamento íntimo, pessoal, mas permitir que o Espírito Santo de Deus nos conduza para essa construção, para essa possibilidade de você comungar com as outras religiões. Eu acho que é por esse caminho que nós precisamos estar caminhando dentro desse processo de construção da espiritualidade. Se permitir a construção do Espírito Santo em nós e deixar que esse Espírito Santo venha fluir e que venham ser percebidos pelo outro constantemente em nossas ações. Não adianta eu falar, se as ações que eu faço não condiz com isso. Então, eu preciso, dentro desse processo, me permitir essa construção e que o outro perceba, dentro de tudo isso, a pessoa que eu sou, a partir do que o Espírito Santo age em mim. É assim que eu vejo essa construção. Hamilton, quer colocar alguma coisa? Sim, eu quero voltar ali um pouquinho na Samuel. Samuel que se diz? Samuel, Sim. Você disse há pouco que você... É só você cristã lá na... É isso? Como? Você disse há pouco, é só você que é cristã na sua sala? Sim, na minha sala de aula, eu sou cristã e tem alguns que conhecem o evangelho, mas não praticam. Samuel, olha que bacana. Samuel é o esposo dela. O Samuel e Edvaldo são pastores da Alemanha. O Samuel é porque é uma versão de nome voltada para o italiano, né? Samuel em português, ok? Pode chamar de Samuel. Qual é o nome dela? Givalda. Desculpa, Divaldo. A Bíblia vai dizer, eu sou cristão evangélico, protestante, eu sou do Reminácia, tá? Ela não vai saber o que significa Reminácia não, né, Alessandro? Ela sabe. Eu sou do Reminácia. Ele já ensinou, então eu vou falar com você, só não me lembro agora. Deixa eu te colocar uma situação. Quando nós dissemos lá atrás que o Peter Drucker fala conosco que o gestor, ele é aquela pessoa amável, sociável, cativante, que delega, que reorienta, né, que fala e tem essa ética do cuidado com o seu colaborador, longe de querer isso. Mas eu vejo as ações de como Jesus orienta, como Jesus ordena o seu povo. Como, por exemplo, lá no meu texto, eu dou ênfase lá quando Deus leva o seu povo para o deserto. Deus delega, olha que bacana, Deus delega Moisés a condução do povo e em dado momento, Alessandra, Moisés ele fraqueja. Eu penso ali que ele fala assim, meu Deus, eu não vou dar conta, esse povo está reclamando de tudo, né? Deus olha para Moisés e fala para Moisés assim, Moisés, porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Olha só, Deus dando direcionamento para Moisés. Então, lá dentro da sua sala, você sendo aquela pessoa amorosa,
sociável, uma pessoa que tem a ética do cuidado com todos, o seu estilo, a sua forma, vai ser referência para todos. E aí a gente vê isso em muitas pessoas que não acreditam no sagrado, não acreditam em Deus, né? Mas vira e mexe, quando ele está passando por um vale, quando ele está passando por um deserto, ele vai falar com você assim, olha, por favor, ore por mim, eu estou fraco, eu estou sensível, estou passando por provações, ore por mim, pede seu Deus por mim. Quer dizer, ali está está faltando um pouco para a gente buscar, colocar aquela pessoa do nosso lado. E aí eu volto a falar, nós, enquanto gestor, né, nós, enquanto gestores, a nossa referência, os nossos ensinamentos, ele parte de Jesus. Jesus não ia chegar dentro da sua sala e falar com seus colegas assim, olha, vocês estão tudo errado, vocês vão tudo para o inferno, vocês estão todos profanos, vocês estão... Não, Jesus iria cativar, ia trazer como um exemplo todas as pessoas para o lado dele. Bom, agora eu vou dar um pulo ali na Bahia, eu vou falar com o professor Adilto. Na verdade, eu quero xingar ele, viu, Alessandro? Vai, seja mais sucinto, que nós temos mais pessoas para perguntar. Beleza. Professor Adilto, eu concordo com você que nós somos o templo do Espírito Santo. E olha que bacana, lá no meu texto eu faço referência à Trindade. E se nós somos templo do Espírito Santo, nós devemos agir com o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Então, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Se nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós não vamos ter ira, nós não vamos perseguir ninguém, nós não vamos agir com falsidade com ninguém, nós não seremos desonestos, nós praticaremos o amor, o cuidado, o afeto, a lealdade, trazemos essas pessoas. Ok. É um pouquinho de implicância sua com o Adilto, porque, na verdade, o Adilto concordou praticamente com você, né? Ele falou que é realmente o exemplo e tal. Você está criando uma polêmica desnecessária, mas tudo bem. Eu não vou discutir com ele. Não vou discutir com ele. Ô, gente, deixa eu falar com vocês. Alguns convidados podem até não entender o que está acontecendo. É porque nós quatro, eu, Adilto, Alessandro e Roberto, nós fizemos teologia juntos. Nós estudamos em 2010 a 2012 juntos, no Rio de Janeiro. São pessoas, assim, amorosíssimas. Eu amo todos quatro. Tem uns que eu amo mais. Bom, então... Você falou Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Colegas discutindo. Rio Grande do Sul. Ok. Eu queria dar também a oportunidade, antes do Roberto, porque nós temos aqui um utilizador desconhecido, não é? Eu queria dar a oportunidade para ele, se quiser se manifestar, né? Perguntar alguma coisa, não sei por que talvez ele colocou desconhecido, né? Queria dar a oportunidade para que ele se manifeste. Bom, como eu já sabia que não ia se manifestar, né? Porque talvez seja algum espião, né? Vamos ao Roberto, o nosso amigo Roberto. As suas ponderações, meu amigo. Boa noite a todos aí e a todas, né? Eu pediria ao Adilto, que ele está compartilhando aqui do texto, para abrir aqui, que fica estranho, eu não consigo ver ninguém aqui. Se ele poderia mexer aí. Então eu estou vendo ele, Roberto. Estou vendo você, estou vendo ele, estou vendo o Hamilton, estou vendo o Givalda. Tá, não, mas eu não estou vendo, né? Então deve ser, você tem que clicar aí em cima da coisa para aparecer para você. Você está vendo quem? Não, só estou vendo o texto compartilhado aqui. Então só clica no celular. Não estou no celular, não. Então tudo bem, vai lá. Vê aí se melhorou agora. Eu não saio ainda não, mas tudo bem, vamos lá, vamos nós. Então, quero
para cumprimentar aí as pessoas, né, que nós estivemos aí não lembro bem o dia, né, falando sobre teologia da libertação. É um prazer revê-los. O Adilto também, não estou vendo o rosto, mas também um grande abraço aí para você. A Milton também, e a Alessandra, e a todos aí que estão aí, para eu não correr o risco de deixar alguém de fora. Eu não pude pegar a palestra, porque eu infelizmente, estava numa reunião de trabalho que foi marcada de última hora e eu tinha que esperar a reunião terminar. Mas, assim, pelo pouco que eu ouvi, a temática é muito interessante também, né? E a pergunta que eu queria fazer era a seguinte, com relação... A gente sabe que igrejas, né, não são feitas de anjos, né? São pessoas então, portanto, como pessoas, o ser humano todos são contraditórios, né? A gente, graças a Deus por isso, a gente tem... às vezes a gente contradiz a gente mesmo, porque a gente está sempre em construção, como diz Paulo Freire, né? Quer dizer, ser humano é um ser humano que precisa ser construído, né? E isso também faz parte de uma espiritualidade, né? Quer dizer, aquela questão da santificação, né? Que hoje a gente, na modernidade, a gente pode usar a ética, né? Porque a ética, segundo Levinas, ela tem uma construção, primeiro, na ideia de santificação, né? Que os profetas e os filósofos são da mesma época, porém, em mundos distantes, mas eu acho que falavam a mesma coisa, e hoje querem dizer exatamente isso, na contemporaneidade. Acho que a palavra ética, ela é muito mais ampla, né? Atende tanto o campo religioso, como também o campo secular. Então, eu diria o seguinte, Hamilton, quando por exemplo, vamos pensar aqui numa liderança, né, que chega na igreja, e ela tem ali... encontra grupos, basicamente, que são donos da igreja, né? Que querem ditar as regras, como deve fazer ou como não deve se fazer. Como é que esse gestor que procura ter uma visão ampla, né? Que procura o diálogo, assim, quais são assim, no caso, quais seriam as atitudes dele, assim, perante, né, a um grupo que está ali já armado, né, querendo dificultar aí o trabalho desse pastor que chega, e também o padre, né, ou o líder religioso que queira implantar o trabalho dele. Como é que ele se deve portar, assim, quais seriam aí as atitudes dele? Seria isso a pergunta. Perfeito, Roberto. Roberto, satisfação falar com você, meu amigo. Muito, tá? Roberto, vamos partir do princípio de que no céu, né, a Bíblia fala que Deus olhou dos céus no plural, Deus olhou dos céus e não viu um justo sequer na face da terra. É bíblico, está lá. Também no céu, nós sabemos que nós tivemos resenha lá no céu. Nós sabemos que no céu Deus expulsou anjos que estavam tentando tomar a glória. Presta atenção. A glória de Deus, querendo tomar a glória de Deus. E nós sabemos, Alessandro, tá? Eu quero que vocês não me interpretem mal, Deus não me interpreta mal quanto a isso. Deus é vaidoso quanto à sua glória. Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós sabemos disso. Então, nós sabemos que horas antes, a Bíblia vai dizer para nós, horas antes de Deus expulsar Lúcifer do inferno, ele estava acreditando no que estava acontecendo. Mesmo ele sabendo de todo que o diabo estava fazendo no céu. E aí nós vamos dizer o seguinte, aqui na terra, na sua casa, na minha casa, no templo religioso, na nossa sala de aula, na nossa empresa, nós temos pessoas que são, vamos assim dizer, a oposição ao seu pensamento, a sua forma de trabalhar. Enquanto lideranças, nós temos que entender os hábitos
os questionamentos, a fala dessas pessoas são importantes para as tomadas das nossas decisões. Isso não significa que nós devemos se curvar aos questionamentos desses grupos opostos que querem, de uma certa forma, não é derrubar a empresa, é derrubar você e o seu pensamento. Nós, enquanto gestores, nós devemos saber lidar com essa situação. Eu, Hamilton, em primeiro lugar, eu direcionaria formas, direcionaria questionamentos para essas pessoas. Eu queria saber deles, o que eles fariam se eles estivessem na minha situação. Se eles estão falando que determinado setor não tem resultado, não está tendo produção, como você lá resolveria isso? Então, a partir de hoje, é você que vai responder isso. A partir de hoje, é você que vai resolver isso para mim. Porque se a pessoa se frustrar, aí ela vai ter a condição de repensar e falar assim, poxa, ele me deu a oportunidade, eu que fracassei, eu que não fui além. Então, dentro da igreja, que é um lugar mais melindroso, e nós sabemos disso, que é um meio muito doloroso de se mexer, eu, amigo, iria convidar as pessoas, junto comigo, de tomar decisões. Certo. Ok. Tiago. Pronto, professor, estou aqui. Deixa eu ligar a câmera aqui. Pronto, está me ouvindo, professor? Sim. Seja mais sucinto, porque nós temos mais pessoas para perguntar, ok? Não, sim, eu vou ser muito breve mesmo no que eu quero colocar. No que eu entendi, a minha pergunta vai mais na área de gestão e na questão ali do administrador em si. Hoje nós vivemos um momento social, né, pandêmico, de crise social, crise econômica, onde a própria fé como base, assim como tem a economia, a estrutura do país, temos a fé também, como alicerce que toda família e indivíduo tem ela como base. Onde a fé ela precisa ser trabalhada, precisa ser cuidada e administrada no indivíduo. Logo, esse indivíduo, em um momento, talvez, de desespero ou correria, ele interpreta, e existe uma má interpretação, no que é ser igreja e ir à igreja, no que é vivenciar e viver o evangelho, estar disposto a aprender e absorver o evangelho daquele ao qual ele tem por coluna de fé, vamos colocar assim, como intermediador. E aonde eu, no meu ponto de vista, eu vejo que a administração eclesiástica, eu falo como um cristão da Assembleia de Deus aqui de Valença, onde eu fico muito entristecido em ver uma força e uma motivação por parte de uma administração eclesiástica, isso, em contrapartida, o grande motivador para essas portas estarem abertas das eclésias, das igrejas, templos, para mim, ainda é a questão monetária e financeira dos seus dízimos. Eu falo como evangelista da minha igreja e braço direito do meu pastor, onde eu sou contra, não em rebelião, mas como em ideologia. Eu sou contra essa visão administrativa de precisamos abrir a porta da igreja, permitir o culto liberado parcial, permitir o culto intercalado, vamos fazer então porque já permitiu alguma coisa. Errado. Ser igreja é cuidar, ser igreja é estar próximo, é pensar no outro, né? E ser um gestor, né? Eu já penso no que eu, como gestor, eu preciso cuidar da minha família, do meu filho, da minha membresia que congrega comigo ao mesmo tempo, ao ponto de dizer, não, gente, não é o momento ainda de se reunir dentro de um templo. Vamos ser igreja na medida que podemos orar, podemos continuar intercedendo, de alguma forma enviar uma cesta básica a quem precisa, depositar um dinheiro na conta de um necessitado, mas não prestar a religiosidade de uma forma radical, a ponto que a prática religiosa em si se torna mais sacra do que um coração voltado na presença de Deus. É aonde eu quero entrar. Que, para mim, aonde entra esse linear, no seu entender, de um administrador com um gestor
que precisa passar isso ao mesmo tempo, não ser visto como uma pessoa que está indo contra as diretrizes da igreja ou contra uma ideologia colocada por um pastor, um administrador em si, mas que ele vê o evangelho dessa forma. Em que ponto essa crise entre gestor e administrador coincide na perspectiva que, aos olhos da palavra de Deus, estaria errada? Hamilton, vai, responde. Tiago, parabéns pelas colocações. Eu penso, assim como você, eu já vi e vejo isso constantemente aqui na minha cidade, né? Eu tenho a impressão, Tiago, que Deus se envergonha de determinadas práticas dessa teologia da prosperidade que é profanada em templos religiosos, né? Brasil e mundo afora. No meu entender, Tiago, no meu entendimento, Peter Drucker vai dizer para nós assim, dentro do setor empresarial e eclesiástico, eu preciso de ter, sim, isso. Eu preciso ter, sim, o gestor e preciso de ter o administrador. São linhas totalmente diferentes, uma oposta à outra. O gestor vai dizer para você assim, Tiago, não. Deus disse para nós, Noé, constrói a arca, põe dentro da arca seus filhos, os filhos dos seus filhos, porque eu vou fechar a porta. Olha que interessante. Deus não disse para Noé, aí você aproveita e abre a janelinha, você deixa uns ventiladores, aí você aproveita. Não, leva lá os 4 animais da espécie. Não, Deus, enquanto deu para ele o comando. Nessa pandemia, o que eu percebo, Tiago? As mordomias de alguns pastores, elas foram comprometidas. Então, o que eu quero dizer para você? Deus falou com o homem na terra agora. Em dias de pandemia, para você, quando puder, ficar na sua casa. Não é para você ir para aí, não é para você aglomerar, é para você ficar dentro da sua casa. Na sua casa, é momento de eu reunir minha esposa, meus filhos, ler a Bíblia, estudar, fazer o culto. Então, eu percebo que o gestor, o pastor, ele tem a vida comprometida e, diante disso, ele é o grande incentivador para o retorno. Ok. Só fazendo um contraponto aqui, eu entendo, é claro, que o Tiago colocou e a sua resposta. Só que também nós precisamos ver a questão por um outro lado, não é? A igreja sobrevive de recursos. A igreja tem compromissos, não é? Inclusive pessoas para serem pagas, não é? E nós também precisamos ver as coisas dos dois lados. É claro que seria muito melhor que a igreja continuasse fechada. A gente sabe disso por uma questão de saúde pública, não é? Porém, nós também precisamos ver o pastor como um gestor financeiro, que tem compromissos, aluguel de igreja, funcionários que muitas das vezes recebem da igreja, pessoas que prestam serviço para a igreja e que precisam receber. Então, não justificando, mas nós precisamos ponderar também, não é? Porque às vezes nós podemos olhar apenas o pastor como alguém, um gestor ou um administrador carrasco que quer abrir a igreja, que quer... E às vezes nem sempre é assim. Na minha cidade lá do Brasil, né? Porque hoje eu estou em Portugal, mas ontem mesmo eu fiquei sabendo de um rapaz que ele foi demitido porque ele tem 17 anos que trabalha na igreja, que ele é ministro de som, trabalha com som, e ele foi demitido porque a igreja não tem mais como arcar com as despesas. Então, este fenômeno é um fenômeno um pouco mais complicado, ou seja, não é só a gente olhar e falar assim, não, tem que fechar, não é? É uma discussão um pouco mais complicada, porque à medida que a igreja sobrevive de arrecadações e de dízimos, e que muitas das vezes essas pessoas nem sempre têm o mesmo compromisso com a igreja fechada do que ela aberta, de saber Aí que está, professor. Que levar o dízimo é uma obrigação, não é? De todo crente, nem sempre todo mundo tem essa percepção, não é? E existe uma diferença. A igreja fechada... Desculpa te cortar, mas desculpa só lhe cortar.
Mas esse erro dessa má interpretação de entender que o ser igreja está acima do que ir à igreja, não seria tarefa do gestor por si, o líder, o anjo da igreja, o pastor, em a forma como ele trabalha, como ele lida com o evangelho, com a sua eclésia, porque eu, como cristão, independente do nível de conhecimento intelectual na área de teologia ou não, aprimório que eu tenho é o amor pelo evangelho, nova criatura que eu sou nessa conversão com Cristo, e logo o evangelho agora está enraizado dentro daquilo que eu entendo por ser obediente nos dogmas e atributos da minha eclésia, da minha igreja, sem independente se é necessário esse... Eu digo, professor, porque eu bato com isso de frente, eu sou agente de segurança pública no meu município, igrejas que não estão respeitando as diretrizes de ordem e organização, eu fico triste em ter que fechar, sabe, eu professor? Sei, mas eu não estou em nenhum momento corroborando a ideia de que a igreja deve abrir. Eu estou trazendo algo mais para a discussão para nós pensarmos. Nós somos pensadores. Nós não podemos pensar um lado sem pensar o outro, não é? Nós temos que entender que existem pessoas compromissadas, não é? Como Samuel, Givalda, que independente se a igreja ficar fechada, ele vai lá levar o dízimo dele. Ele tem compromisso com Deus. Agora, tem pessoas que ele já está doido para não dar o dízimo. E aí ele aproveita que a pandemia está acontecendo, então ele fala assim mesmo, não preciso levar, a igreja está fechada mesmo. Agora, se coloca você no lugar do pastor com aluguel que não para de vencer e que continua, não é? Água, luz e uma série, salário de pastor, salário de pessoas que ajudam na igreja e etc, etc. Ou seja, bom, ele fica... Pessoal, eu particularmente, Alessandro, eu vou convidar vocês para a gente fazer um outro debate sobre isso. Porque quando nós olhamos para a luz da Bíblia, Deus, quando mandou o filho dele aqui na Terra para passar pela mesma situação que nós, réis mortais, passamos. Primeiro, o filho dele nasceu numa manjedoura, carne de animal, uma pobreza fora. Primeiro, hoje nós temos pastores que vivem uma vida luxuosa e recebem salário, né? Mas eles não têm... Você está indo para um outro extremo. Eu não tô levando... Eu entendo o que você está falando. Eu entendo isso. Eu só estou dizendo que nós... E nem estou corroborando uma ideia nem outra. Eu estou trazendo fatos para a gente compreender que a situação não é tão simples como chegar lá e falar assim, vamos fechar a igreja ou eu não vou abrir igreja. Como se fosse simplesmente uma questão de querer e não querer. Eu fecho a igreja e está tudo certo e não tem compromisso nenhum e a igreja fica fechada e daqui a 3 meses eu reabro ela e está tudo como antes. Não é assim, não é esta experiência que nós temos de igreja no Brasil. Os templos são alugados, o pastor sobrevive da igreja e toda essa questão que, claro, pode ser feita num outro debate, eu só estou trazendo, eu não estou defendendo nenhum ponto, nenhum outro, aqui eu sou mediador. Eu só estou dizendo que nós não podemos pensar apenas um lado, como colocou o Tiago, muito bem colocado, e você, e esquecermos do outro. Não é? Porque não é porque existem pastores que recebem salários milionários que eu posso generalizar e dizer que todo pastor é ladrão, ou que todo pastor tem salário, não é? Eu conheço pastores que vivem com salário mínimo, não é? E às vezes, se ele não abre a igreja e se ele não tem as pessoas que dizimam com a oferta, ele sobrevive de que ele passa fome. Então, é um debate... Com isso que eu quero dizer, um debate um pouco mais complexo, ok? É só isso, não dizendo que... Vamos agendar um outro debate, então, para isso. Exato. Vamos lá, que nós temos algumas pessoas ainda para ouvir. Joaquim Carlos, pode falar. Coloque a sua questão. Seja bem-vindo e coloque a sua questão. Vou abrir a câmera também para ficar visto. Primeiro, boa tarde a todos, né? Parabenizar o meu grande amigo e companheiro, enriqueceu mais a minha admiração por ele, o Hamilton. Né? Eu sou leigo no assunto, mas me enriqueceu muito. E eu
dentro do debate que vocês estavam tecendo da questão das religiões, o que eu entendo do convencimento, até quando que vai a questão do convencimento de um e o outro, para que a gente permaneça numa linha de pensamento, é justamente as pessoas abrir a mão do seu ego, né, do eu, né, e você entender o outro no posicionamento dele, porque nunca um vai ser igual ao outro. E, muitas vezes, o Deus que a gente procura e professa não é o mesmo Deus que aquela pessoa professa. Então, se a gente quer um mundo mais cristão, mais irmão, nós vamos ter que entender que Jesus Cristo não está em nenhuma religião, e sim, ele é todas as religiões, né? Então, eu queria deixar essa indagação, parabenizar a primeira vez e agradecer pela participação. Ok. Eu gostaria, nós temos aqui a Vanilda Tavares. Vanilda, quer colocar alguma questão? Fica à vontade. Vanilda. Vanilda. Bom, enquanto a Vanilda vai tentando colocar a questão dela ali, eu não sei o que está acontecendo, mas eu queria só ouvir um pouquinho o Samuel, como pastor de igreja, como contraponto, né, dessa questão que nós estamos colocando, e ele, melhor do que ninguém, pode colocar um pouquinho a respeito, né, disso que eu estou falando. Fala, Samuel. Pode falar o seu português, não tem problema. Samuel, ele fala alemão, então o português dele é um português meio arrastado, mas nós conseguimos entender. Sim. Mas eu não entendi a pergunta, professora. Sobre o tema, isso que nós estamos falando. Eu quero que nós estamos discutindo aqui a questão, o Hamilton não é pastor de igreja, ok? Nem o Tiago também é um pastor de igreja. Você, como um pastor aí na Alemanha, como alguém que está à frente de uma igreja, junto com o pastor Vinícius, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão. Não é? Sobre essa questão de... Nós estamos falando, fecha a igreja? Ok, fecha. Pandemia, fecha. Fica 3, 4, 5 meses fechada. Ok. Mas aonde ficam os compromissos da igreja? E como resolver a questão daquelas pessoas que, como nós falamos, não têm compromisso? E se a igreja está aberta e vão, apertam e muitas das vezes dizimam. Se a igreja está fechada, não tem preocupação nenhuma e acho que por isso não precisam dizimar. Né? Eu queria ouvir você a respeito disso. Tá bom. Mas acho que é melhor explicar em alemão assim, a tradução. Se quiser falar em alemão e a Agivaldo traduzir, você que sabe. Quer falar em português? Sim, é melhor para mim, para explicar. Für uns war das auch sehr schwer. Wir mussten auch die Gemeinde schließen für ein paar Monate. Para a gente também foi muito difícil, agora na pandemia, a gente teve que fechar a igreja por alguns meses. Und unsere größte Sorge war, wie ich schon gesprochen habe, wer wird alles bezahlen? E a nossa maior preocupação foi como agora nós vamos pagar as despesas da igreja. Aber wir wissen, dass Gottes Werk keiner schließen kann. Mas nós agora vemos uma coisa, o reino, das Werk Gottes. As coisas de Deus ninguém pode tocar. Né? Wir hatten Leute gehabt, die gesagt haben, schließen wir die Gemeinde. Chegaram irmãos da própria igreja e nos dissemos, vamos fechar a igreja, é a única opção agora, vamos fechar. Und ich habe meine Antwort war, e a minha resposta foi, das, was Gott aufgemacht hat, aquilo que Deus abriu, werde ich nicht schließen. Eu não vou fechar. Eine Pandemie kann dieses Werk nicht schließen. Uma pandemia não vai poder fechar essa obra. Und ich denke, wenn wir jeder Christ ist und Gott lieben, eu penso que se nós todos somos cristãos e amamos a Deus, und wissen, dass etwas zu zahlen ist, e sabemos que existe algo a pagar, die Gemeinde, por exemplo, o aluguel da igreja, gebe ich automatisch vom ganzen Herzen meine Zehntel, die Opfergabe.
quando nós vemos isso, nós vamos ser automaticamente dar com todo o nosso coração a nosso dízimo, a nossa oferta. Vamos ser ofertantes, mesmo passando por esse momento. Und glücklicherweise, oder was ich schön fand, ist, E uma coisa muito linda, ich musste das Thema gar nicht ansprechen. eu não tive que falar sobre, a gente não teve que falar sobre esse tema, sobre dízimos e oferta nessa Die pandemia. Leute kamen zu uns und sagten, hier ist meine Opfergabe, hier ist mein Zehntel. Wir wissen, dass die Gemeinde weiterhin gezahlt werden muss. As pessoas vinham até nós, mesmo com menos daquilo que eles às vezes davam antes. Mas eles sempre vinham com uma oferta com a preocupação de pagar a igreja, o aluguel da igreja. Natürlich müssen wir die ganzen Regeln respektieren. É claro que nós tínhamos que respeitar as regras. Unsere Gemeinde ist zwar offen, A nossa igreja está aberta, aber wir haben strenge Regeln. mas nós estamos com regras muito grandes. Und wir als selbst haben zu den älteren Leuten gesagt, E nós mesmos chegamos às pessoas mais anciãs, mais velhas. welches, ne? Bleibt lieber zu Hause, wir machen das online für euch, während des Gottesdienstes. Nós pedimos para os irmãos ficarem em casa e nós estamos fazendo culto para eles online, na igreja, mas online. Deswegen denke ich mir, wie der Bruder Hamilton schon gesagt hat, Gestão, né? É aquilo, agora entrando no assunto que o irmão Hamilton falou sobre gestão. Man muss alles koordinieren. Nós precisamos ajustar as coisas, Wir ordenar müssen eine as Vision coisas. haben. Nós temos que ter uma visão. Wir müssen flexibel sein. Nós temos que ser flexíveis. Wir müssen nicht nur einen strengen... Nós não temos que ser, né, como administrador, ter uma visão somente fechada, né? Und was mich am meisten berührt hat, ist halt, Aquilo que mais me tocou, naquilo que foi falado, egal was kommt, aquilo que mais me tocou foi, indiferente do que aconteça, egal wie viele Pandemien es kommt, indiferente de quantas sejam as pandemias que virão, ich werde niemals diese Gemeinde schließen. eu nunca vou fechar a obra de Ich werde Deus. niemals das Werk Gottes schließen. Eu nunca vou fechar a igreja. Der Herr hat immer eine Tür offen für uns. O Senhor, ele tem sempre uma porta aberta para os seus. Wir müssen nur auf seine Stimme hören. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Wir müssen nur auf ihn vertrauen. Nós precisamos somente confiar nele, Wir né? müssen Regeln befolgen, Seguir as regras, im Staat. as regras do Estado. Aber wir wissen auch, in den Schwierigkeiten hat Gott seine Hand in uns. E nós temos que ter certeza que nas dificuldades as mãos de Deus estão sobre nós. Ja, das ist mein Denken. Isso é aquilo que eu penso. Não precisava nem de tradução, né? Porque o Hamilton já entende o alemão tranquilo. Eu esqueci. À toa. Ele é Adilton, não precisava nem de traduzir, mas. Poderia ter falado, né? Eu vi que estava todo mundo bem ligado ali no Samuel, então eu quase parei. É mentira de Paulo. Sacanagem, é brincadeira. Ele não entendeu uma palavra que o Samuel Quem falou. entende mineiro entende tudo. Entenderam falando pandemia. Pandemia. Bom, então a gente aqui vê, como eu disse, a gente precisa ver sempre os dois lados. Nunca um lado só, não é? Nunca uma realidade só, não é? Então, isso independente, né? Eu não estou falando isso de maneira nenhuma defendendo nenhuma postura governamental, não é? Por parte de presidente da República, porque eu até nem concordo, mas uma postura eclesiástica por parte daquela pessoa que tem as contas na mão para pagar e que, às vezes, no final do mês, nem sempre tem o mesmo resultado, não é? Com a igreja aberta, não é? E fazendo cultos online, não é? Então, essa é... Uma coisa é séria. Uma coisa é séria. Quando Deus abre uma obra, homem não fecha e Deus é consigo. Isso é notório. Sim. Sim, Hamilton, com certeza. Eu não descreio disso. disso. Só que nós também temos que fazer uma distinção que talvez você não perceba, porque mora no Brasil, mas uma realidade é a realidade alemã de enfrentar a pandemia e a capacidade que o governo alemão tem de dar suporte a tudo isso. E outra é a capacidade que o governo brasileiro tem
de dar suporte a essa Brasil. pandemia. Tranquilo. Então, Vamos retornar ao assunto. São realidades bem distintas, muito Agora, bem distintas, viu? A minha O colocação... governo alemão tem a capacidade... Oi? Professor, agora, em momento nenhum, eu quis levantar um dilema nessa questão, porque eu entendo que o meu pastor, por exemplo, ele tem passado. Só o aluguel, a gente tem 2 igrejas, né, 2 filiais, e o soldo do aluguel de cada uma, só Deus na causa. Né? Eu não sei quanto é em dólar ou quanto é em euro, aqui é R$6.000 um aluguel de cada igreja. Então, quer dizer, e a igreja realmente não arrecada isso. Só que... Você tá em São Paulo, né, Tiago? Você está de ambos os lados, você está em aperto, né? Sim. Porque você está na guarda, tem que mandar fechar. Como Entende? membro da igreja, você tem que deixar aberto. Então, eu tento me entender como um gestor daquele que realmente tem o cumprimento de explicar o evangelho coerente. Por quê? A grande pergunta que fica pela grande massa radical, ou a grande massa que nega realmente um relacionamento com Cristo é: quem nega o relacionamento é apedrejar a igreja por estar de porta aberta. E aqueles que estão indo são vistos como também os radicais dentro de uma prática religiosa. E não é. A grande questão é como, nesse momento de crise, ser um gestor coerente a ponto de atender os 2 lados e ser uma figura que vai apoiar o pastor, mesmo sabendo... Essa palestra ela veio para mim nesse intuito de levantar essa questão. Até que ponto eu, como uma figura que vou representar o meu gestor, o meu pastor, até que ponto eu posso apoiá-lo, uma vez que eu, Tiago, tá? Eu sou contra em ir com a minha família para a eclésia nesse momento de crise, da mesma medida como eu me sinto também ameaçado quando vou no supermercado, ter que comprar, sou obrigado a fazer compra. Então, é uma questão meio de que o evangelho está tomando caminhos diferenciados do caminho que ele deveria ser ensinado. É só isso. Mas eu entendo que o irmão Samuel colocou, eu sei na pele o que ele colocou, porque eu fico direto com o meu pastor. Então, eu sei o que é, tá? Eu não quis levantar só esse dilema, não. Só quis me colocar como uma pessoa... Isso é bom. Esse debate é para isso mesmo. É assim que a gente cresce, né? Eu só estou colocando porque essa questão veio a calhar até, como disse, essa semana, né? Um amigo nosso, lá de Volta Redonda, da Projeto Vida, que você conhece, ele foi demitido. Ele falou, em plena pandemia eu fui demitido. E meus pastores nem deram uma palavra de consolo, nada. Simplesmente eu fui mandado embora. Aí você fica... É claro que isso é o resultado de uma queda de arrecadação, né? Porque a Europa, quando a gente fala de Europa, nós falamos de igrejas de pequeno, médio porte. Agora, quando falamos no Brasil, nós falamos de igreja de mega igrejas, né? De igreja que possui dezenas, né, de funcionários, de pessoas que têm contrato de trabalho, né? E tudo isso acarreta um peso para a igreja. Agora, é uma questão de ser pensada, né? De como que se resolve isso. É isso que eu estou trazendo a questão, não dizendo que deve abrir ou que não deve abrir. Eu só estou colocando o outro lado em questão e entendo também que temos que respeitar as regras do Estado, né? Do governador, do prefeito. Se mandou fechar, tem que fechar e pronto, acabou. Mas aqui também... no Brasil tem um grande problema que não é nem a do Estado mais. A lei federativa aqui permitiu que cada município faça sua deliberação dentro da lei geral. Então, para você ter uma ideia, uma igreja que tem uma filial aqui em Valença, a matriz aqui em Valença, e a sua filial em Barra do Piraí e a outra em Piraí. Vou dar um exemplo de qual que acontece. Sim. Aqui em Valença está permitido o culto parcial. Em Barra do Piraí já liberou o culto parcial também, só que ficou uma semana que fechou. Aí agora voltou de novo. Em Piraí, já proibiu de tudo. Então, assim, não tem nem o pastor não pode nem contar com aquela possível renda que possa entrar, porque cada município aqui, e olha que é uma igreja matriz, elas são enraizadas em vários municípios aqui no Brasil, né? Nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e vice-versa. Então, é isso que está acontecendo. Então, assim, enquanto uma fecha 100% as suas portas, a outra, que é da mesma, muitas vezes, da mesma filial, não fecha.
E fica essa questão que a culpa é do pastor. Por que ele escolhe abrir aquelas e não abre essa? E não entendem a forma política, que a deliberação política que está por trás disso tudo também. Aqui a gente está passando muito isso também. Entendo. Mas é isso aí. Alessandro. Fala. Alessandro. Pode falar. Alessandro, quero convidar a vocês a voltarem para o tema. Com certeza. É uma questão, né, a ser pensada. Eu só quero salientar uma última coisa, né, que o Hamilton colocou aqui e que eu gostei, né, é que ele colocou que, a priori, né, era valorizado o especialista, ou seja, aquela pessoa que era especialista em alguma coisa, né? O especialista em uma determinada área, né? E hoje, não é? Com o advento da pós-modernidade, hoje já não, esse profissional ele já está atrasado, não é? Porque hoje não se busca apenas uma pessoa que é especializada em alguma coisa. Ela deve ser especializada naquilo, mas ela não pode ser alguém que desconheça, não é, outras áreas ou áreas afins, não é? Então, eu achei isso muito interessante, porque, principalmente para nós, não é, que estudamos teologia, eu sempre falo com os meus alunos que teologia, se você não conhecer história, você jamais vai conhecer teologia, porque a teologia ela se dá dentro da história, não é? E nós precisamos conhecer história. Fala. Um fato importante quando eu mensuro isso é que nós, cristãos, nós temos o péssimo erro, também eu não culpo essa geração, eu culpo as gerações passadas, em pensar que só Deus estava nas igrejas católicas e evangélicas. O nosso Deus, ele não é um Deus de separação. Ele não é um Deus de divisão. Lá no céu não tem departamentos. Esse aqui é o departamento dos católicos, departamento dos evangélicos, departamento dos espíritas, dos muçulmanos. Nosso Deus não é um Deus de divisão. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele andou com todos. Claro, alguns na frente, outros no meio, outros atrás e alguns que só observavam. Então, quando eu falo que a Bíblia, né, Jesus é o nosso exemplo, esse Jesus materializado, esse gestor materializado no amor, no afeto, na admiração. Olha só, Alessandro, ninguém quer ser como Deus, ninguém quer ser como Jesus, mas todos procuram o máximo aproximar e ter os ensinamentos de Jesus. É esse o exemplo de bom gestor. É esse o exemplo de bom cristão. É esse o exemplo de bom pai, de bom marido, de bom pastor. Entendeu? Sim. Bom, ok. Tem alguma outra questão que alguém queira colocar? Eu acho que ficou bem colocado o tema. Eu quero agradecer ao Hamilton. Só que o texto do Hamilton, até ele acertar, aí eu vou mandar para vocês, entendeu? Porque o texto dele chegou meio atrasado, né? Assim como o do Roberto, né? Meio atrasado. Então, o Hamilton vai arrumar o texto dele, vai organizar, entende? E depois ele vai me mandar e eu vou mandar para vocês, tá bom? Eu acredito que essa semana ele deva fazer isso, tá? Aí eu vou enviar o texto para vocês, porque eu não posso enviar o texto do jeito que tá, porque tá sem formatação, precisa acertar, mas vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ter o texto aí com vocês, direitinho, essa semana ainda. E com certeza, Milton, podemos contar essa semana com o texto? O texto já está com a Mônica formatado, só falta colocar uma citação, nada mais. Não, a Mônica falou que não é formatadora, não. Falou que você vai formatar o texto e acertar o texto e mandar para ela o texto formatado. E olha que a professora Mônica entende da MNT. Ela entende. Então, eu quero agradecer ao Hamilton, obrigado pela ajuda, pela contribuição, desculpa as brincadeiras, obrigado pela presença do Adilton, obrigado pela presença do Joaquim, não é? Que se fez presente na sua simplicidade, mas colocando... E Adilton está aí ainda, Alessandro? Adilton está aqui firme e forte. Eu não vou te responder nada hoje. Já queria fazer um convite aqui estendido ao Adilton para que numa outra oportunidade, Adilton,
você está convidado a trazer para nós algo, tá? Da sua competência aí, para compartilhar conosco. Adilto também é mestre em teologia, não sei se já terminou o doutorado, Alessandro, quem é Adilto? Eu vou ter que fechar o microfone do Hamilton aqui para ele poder falar. Faça esse favor para a gente. Sinta-se convidado, tá? Se apresente um tema. Nós todos os meses nós vamos ter sempre uma masterclass com alguém diferente, um tema que seja de sua competência, e venha nos enriquecer e nos ajudar aqui, não é? Nessa caminhada.